Olá, meu nome é Isadora e hoje eu venho apresentar o meu trabalho prático remoto na disciplina de qualidade de energia, que é uma simulação de um motor de indução utilizando o ATP. Bom, o software utilizado é o ATP e a gente tem os dados fornecidos pelo trabalho, né, pela professora de um motor de indução trifásico, onde a gente tem todos esses dados aqui. Ele é 4 polos de 0,75 kW, 1 HP. E os demais dados aqui a gente vai comentando durante o desenvolvimento dos cálculos. Bom, para a gente fazer a modelagem do motor de indução utilizando o ATP, a gente precisa primeiramente modelar o nosso circuito, que é esse daqui, onde a gente tem que fazer toda a configuração do motor com seus parâmetros e as resistências e capacitâncias do circuito, para a gente poder realizar a simulação. Então, primeiro, a gente vai fazer a modelagem do motor. Aqui a gente tem, primeiro, o cálculo da resistência da carga, onde a gente tem, né, a velocidade ao quadrado dividido pela potência de saída, calculando, dá 44,01 ohms. A potência de entrada é calculada por raiz 3 vezes 220 vezes 3,15, que é a corrente nominal, vezes 0,74, que é o fator de potência, que a gente obtém 888,23 watts, que é a nossa potência de entrada. A nossa potência, a nossa perca, ela é considerada a potência de entrada menos a potência de saída. Então, aí fazendo o cálculo, a gente tem 138,23 watts de perca dentro do nosso circuito. Essa perca, ela é calculada da perca elétrica mais a perca mecânica. Só que a gente está considerando que essas percas, elas são iguais. Então, quando a gente calcula aí essa perca mecânica, a gente tem um valor de 477,62 ohms. Com a base dos cálculos, a base dos dados que foi passados no nosso circuito, a gente tem que o momento de inércia, ela é de 4.000 microfarad, de acordo com os dados do motor. Então, aí a gente vai considerar esses dados também para o nosso circuito. Só fazendo uma observação, o ATP ele não considera a perca no núcleo. Então, quando a gente vai calcular as percas, a gente só considera a perca elétrica mais a perca mecânica. Então, acaba que a nossa base de cálculo com a parte prática não bate 100%, porque não é considerado, né, essa perca no núcleo. Além disso, a gente tem outras percas também, quando a gente se trata de uma parte, uma simulação física do motor, né? Tem resistência dos cabos, né? Então, tudo isso agrega numa percazinha. Então, acaba que a gente já tem um pontinho a mais aqui nessa base de cálculos. Para a gente fazer a modelagem, né, estimada dos parâmetros do motor, a gente vai calcular a corrente do rotor no momento de magnetização, que é a corrente nominal vezes o fator de potência, que a gente obtém 2,33, e, consecutivamente, a gente tem uma corrente de partida de 2,12 amperes. A gente considera a potência de 819,11 watts e um escorregamento de 0,036%. 0,036. Não tem unidade de medida. Aqui a gente vai calcular a resistência no rotor, né, que ele é adquirida por essa base de cálculos que a gente obtém
1,88 ohms e a resistência no estator de 1,29 ohms. Todos a gente está considerando a equivalente estrela, tá? A reatância de magnetização, a gente considera a tensão de fase pela corrente a partir da 220 dividido por raiz de 3 vezes 2,12, que a gente obtém 59,91. Porém, no ATP, a gente tem que considerar a indutância de magnetização. Então, aí a gente faz o cálculo, né, fazendo essa transformação para a gente poder colocar dentro do software do ATP. Então, a gente também calcula a impedância base, que é a tensão de fase, vezes a corrente de partida, que a gente tem 220 dividido por raiz de 3, vezes 8,2 vezes 3,15, essa daqui, 8,2, é a corrente de partida dividido pela corrente nominal, vezes a corrente nominal para a gente obter a corrente de partida. Então, a gente obtém 4,92 ohms, e a gente também tem a reatância do estator e do rotor, que a gente considera 1,88 ohms para cada um. Da mesma forma, dentro do ATP, a gente tem que passar pela indutância do estator e a indutância do rotor, considerando 0,005 ohms. Então, aqui a gente fez a modelagem lá dentro do ATP, né? Vou mostrar aqui para vocês também. Aqui a gente tem a resistência da carga, a resistência de perca mecânica, o capacitor, né, que a gente tem calculado, o motor, que a gente vai fazer toda a parametrização. Aqui a gente tem um circuito de inicialização, porque o ATP ele não faz a simulação considerando o motor do zero mesmo, então a gente tem que considerar uma pequena fonte de corrente, né, para a gente fazer a inicialização do sistema, uma chave aqui e a fonte de alimentação desse motor trifásico. Então, aqui a gente já fez toda a configuração do motor, né? A gente já fez, colocou todos os dados de cálculo que a gente considerou. Então, tudo aqui já foi preenchido. A resistência da carga também já foi configurada, assim como a resistência da perca mecânica, o capacitor também, e os demais circuitos todos foram para a gente terminar a configuração do sistema. A gente vai aqui fazer a simulação, só esperar o sistema rodar. Bom, de acordo com foi solicitado pelo trabalho, pede-se para a gente obter a corrente e a tensão de partida e no regime permanente. Então, avaliando a corrente, deixa eu puxar aqui para baixo. Eu aqui não tá, tô conseguindo puxar só um instante. Acho que agora foi, tipo, pronto. Aqui a gente tem, no momento da partida do motor, a gente tem uma corrente de partida maior nas três fases, tanto na fase A, B e C, e depois em regime permanente,
fechei. Em regime permanente, a gente observa que não teve nenhuma oscilação, não teve nenhuma anomalia dentro da parte de regime permanente. Então, aqui a gente considera tudo como está tudo normal. Dentro da avaliação da tensão, das 3 fases, a gente pode observar que não teve nenhum, tanto no momento da partida como do regime permanente, ambos os cálculos, eles permanecem, ambos os gráficos permanecem iguais, então a gente não teve nenhuma oscilação dentro do momento da partida até o regime permanente do motor. Todos estabeleceram no mesmo valor, tudo certinho, que é aquele que a gente calculou da tensão de entrada de 173,3 volts, como se foi calculado. Então, aqui a gente não teve nenhuma alteração no valor de tensão, tanto da partida quanto do regime permanente. No início, a gente teve, né, aqui eu esqueci de passar, a questão da potência, né, que é o torque vezes a velocidade. Então, aqui eu quis também deixar, colocar assim, fica melhor. Quis deixar a representatividade do torque também no momento da partida e depois em regime permanente. Aqui, quando está no regime de permanente, está 4,5, significa, se está negativo, né, significa que o motor está consumindo, né? Então, esse negativo vai significar isso. Então, dentro do regime permanente, a gente obtém sempre o mesmo valor, e aqui no momento da partida, a gente tem uma pequena oscilação do torque, né, até a corrente de partida se estabilizar, e depois o sistema fica todo estabilizado. Depois do torque, a gente tem a velocidade. A velocidade, ela já tem um pouco oscilação, diferente ao momento de partida do circuito, do motor, né, até o regime permanente. Então, a gente tem aí 181,52 de velocidade desse motor dentro do regime permanente. E aqui, em poucos segundos, né, a gente tem uma oscilação aqui em torno aí de 20, 30, né, bem rápido. O sistema vai aumentando a velocidade muito rápida, que a gente pode ver abaixo de 0,1 segundo. Então, aqui dentro do momento de partida, a gente tem a velocidade do motor subindo consideravelmente até chegar em regime permanente, né? Considerado também normal até o sistema se estabilizar. Bom, tive bastante dificuldade referente a essa parte da simulação. Então, aí o que eu quis deixar, deixa eu voltar aqui em cima, eu quis deixar todo o passo a passo da configuração que eu fiz, tanto da configuração do motor, quanto também da parte do circuito também, das resistências, do circuito de alimentação, e deixei também os gráficos da simulação, tanto da corrente, quanto da corrente e da tensão, e também o torque e a velocidade. Por mais é isso. Qualquer dúvida, estarei pelo chat, é só me avisar. Obrigada.